Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira. Vamos analisar hoje no contexto escolar ainda. A gente está estudando essa semana Educação no Jardim do Éden. Estamos usando o Éden como sendo uma sala de aula ali, usando o que Jesus botou ali naquela sala de aula, qual foram os ensinamentos que ele deixou. E nessa parte de quinta-feira a gente vai estudar sobre os que desprezam a autoridade. Vamos analisar dentro do contexto da sala de aula e usando também a aplicação bíblica ali no Jardim do Éden. A gente vê que na sala de aula alguns são considerados estudantes por natureza. São aqueles que são, parece que não precisa nem muito estudar, mas ele tem uma capacidade de memorizar ali o que o professor deixou, falou para ele na sala de aula, e eles conseguem tirar boas notas e eles têm uma facilidade imensa. Só que dentro da sala de aula existe aquele outro grupo também, considerado aquele que gosta de sentar lá no banco de trás, né, na sala de aula, não gosta muito de estudar, desprezam a autoridade do professor, rejeitam o ensinamento, vai só para aquela famosa baguncinha que vai fazer na sala de aula. Mas, será que essas pessoas ficam impunes por desobedecer e desprezarem a autoridade dentro da sala de aula? Se você já foi um estudante, você sabe muito bem que alguns desses que desprezavam a autoridade do professor, que ele ia só para causar briga, reixa dentro da sala de aula, por algum motivo o professor expulsava ele para fora. Chamava talvez o diretor para tomar algumas provisões cabíveis ali. E também a gente vê que dentro lá do Gênesis aconteceu um pouco sobre isso. Mas a gente vai analisar 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 17. Ali, esse texto eu acho legal demais, que vai usando como exemplos personagens que estão registrados dentro da palavra de Deus. E alguns deles foram obedientes ao que Deus deixou, mas alguns deles foram desobedientes. E qual foi o resultado disso? Se você pegar no Jardim do Éden, ali a aplicação dentro do Jardim do Éden, existiam ali normas que deveriam ser observadas. E estava em jogo também ali o caráter de Deus, que era o mandamento de Deus. E você vê ali, quando eles desobedeceram, eles tiveram que ser expulsos ali do jardim, foram expulsos do Jardim do Éden. 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 17, vai usar como exemplo ali anjos. Diz que mesmo anjos perfeitos desobedeceram ali no céu as ordens de Deus e eles foram expulsos do céu. A gente tem que analisar que a gente somos seres humanos pecadores e mesmo anjos desobedecendo Deus, ele teve que expulsar esses anjos do céu para não contaminar o restante da turma que estava ali, o restante dos anjos. Então, isso acontece no nosso contexto hoje que a gente vive. Deus está constantemente chamando o seu povo para obedecer a sua lei, seguir a tua palavra, seguir fielmente a palavra de Deus. E alguns rejeitam isso, outros seguem ali de coração o que Deus tem deixado para eles. Agora, dentro disso a gente analisa, Deus usa lá como exemplo Sodoma e Gomorra também, que foram desobedientes a Deus. E ele vai citando vários exemplos ali. A aplicação que a gente tem que analisar é que, no entanto, em meio a essa dura condenação, Pedro apresentou no verso 9 um contraponto ao afirmar que, embora Deus seja poderoso para expulsar aqueles que escolheram um engano, sabe livrar da provação os piedosos. Seria possível que parte de nossa educação cristã não seja apenas evitar a tentação, mas também descobrir as maneiras pelas quais Deus nos livra dela, além de nos proteger dos que introduzem dissimuladamente heresia destruidora. Isso a gente pode analisar. A gente vê que Deus deixou os ensinamentos para cada um de nós, mas existem aqueles que colocam heresias ali dentro da sala. Você vê muitas crianças vão muito para estudar ali na sala de aula, quer ter uma formação boa, quer ter uma profissão futuramente, mas existe aquele grupinho dentro da sala de aula que começa a colocar na cabeça desse jovem algumas ideias erradas, e eles começam a se desviar, talvez vai para o canto das drogas, começa a fumar, começa a ser desobediente em sala de aula, e o sonho que ele tinha dentro da sua mente foram arrancados por essas ideias, por esses conceitos que foram aplicados para eles. E a gente tem que analisar que a gente vive também hoje dentro de um grande conflito, do qual, de um lado, está um que é conhecedor da palavra de Deus, mas não se firmou nela, e do outro lado está o criador, o originador desse livro maravilhoso, que é Jesus Cristo. Então, existem dois ensinamentos.
Um que leva para a vida eterna e outro que leva para horror e vergonha eterna. De qual lado você está? Deus nessa manhã te faz um convite especial, um convite do qual Ele está dizendo: eis que põe o dia de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Deus dá para você o livre-arbítrio de você escolher. Você escolhe. Jesus te dá um conselho ainda: escolhe, pois, a vida, esse é o melhor para você e você vai ter um futuro maravilhoso. Aqui na terra a gente vai passar por aflições, mas Ele prometeu um lar extraordinário para cada um de nós. Do outro lado está um ser que ele não pede permissão, ele entra no seu coração, devasta tudo mesmo ali, se você permitir, é claro. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar: Deus está conosco em todos os momentos. Todas as autoridades foram designadas por Deus e devemos obedecer com carinho, com amor, desde que não fuja dos princípios de Deus. Que nessa manhã você possa entender que existem regras e normas estabelecidas por Deus, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Que você possa fazer desse livre-arbítrio algo maravilhoso para estar com Deus em todos os momentos. Oremos agora. Eterno Deus e grandioso Pai, muito obrigado por essa palavra. Continua conosco, Senhor, nessa manhã. Te agradecemos por nos deixar essa palavra incrível e deixar ensinamentos maravilhosos para que possamos seguir rumo às mansões celestiais. Fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.